O que é evangelizar? Bom, pregar o evangelho a toda criatura mesmo. Quando você fala que vai pregar o evangelho, que vai pregar a todas as pessoas, obviamente que você vai pregar o evangelho a pessoas de religiões diferentes. Não há como pregar o evangelho sem se encontrar aí com outras expressões de fé. E aí nós precisamos ter o discernimento para poder adequadamente comunicar a fé a essas pessoas. Evangelizar é pregar o evangelho a todos. E aí, pastor, a gente tem que entender qual é o nosso campo missionário. Se eu estivesse num país da África, obviamente que eu iria me encontrar com os muçulmanos. Vários países da África têm 80%, 90% da população islamizada. Então, pregar o evangelho a essas pessoas é realmente entrar na seara muçulmana, explicar o que Jesus veio fazer na cruz do Calvário, mostrar que Jesus não foi apenas um profeta e trazer essas pessoas para o evangelho de Cristo. Então, pregar o evangelho é anunciar as boas novas de Jesus Cristo. E aí, no mundo religioso, você tem que primeiro desenhar o Cristo bíblico para depois mostrar que aquela expressão que o indivíduo está tendo ali de fé não é adequada com o que o evangelho do Cristo resplandece para as pessoas. E aí você faz o quê? Aí você traz a pessoa para Jesus. Então, hoje eu vejo apologetas, eu gostaria até que o senhor comentasse isso, que estão mais preocupados em vencer uma batalha de conhecimento do que de levar a Cristo às pessoas. Porque na cabeça do evangélico em geral, ele vê o carismático cantando as músicas evangélicas, ele já acha que o carismático está convertido. Ele vê o adventista, o mormo e a testemunha de Jeová com uma Bíblia na mão, ele acha que são evangélicos. Então não são. Então veja, pregar o evangelho simples, normal, básico, é uma coisa. E fazer a apologética, a defesa da fé, é outra coisa. Apesar de serem coisas distintas, elas acontecem ao mesmo tempo na propagação da fé. Eu me lembro que eu me encontrei uma vez com uma kardecista e eu disse para ela assim: ô fulana, como chama aquele Cristo lá no Rio de Janeiro? Ela falou, o Cristo no Pão de Açúcar? Eu falei, Cristo Redentor. Eu falei, você já leu alguma vez no livro de Kardec explicando por que Jesus é o Redentor? Ela falou, não me lembro. Mas eu acho que ele é o Redentor porque ele é o Salvador. Eu falei, exatamente. Redimir é comprar em um mercado de escravo para pôr em liberdade, correto? Ele pagou pelo preço do seu pecado. Agora, se ele pagou pelo preço do seu pecado, para que você tem que reencarnar para pagar o karma do pecado da outra vida, se o Redentor já pagou o teu pecado lá na cruz do Calvário? Então, veja, eu preciso ter o conhecimento prévio da fé do meu interlocutor para eu poder sabiamente levar a ele a fé verdadeira. Maomé chegou pregando contra a idolatria. Maomé chegou falando que Jesus é o único profeta verdadeiro. Maomé chegou falando que Jesus um dia ia voltar a esta terra, que Jesus era o filho da Maria. O pessoal achou que ele era de verdade, que ele era um homem de Deus. Quando foram descobrir que o Jesus do Maomé não ressuscitou, que o Jesus do Maomé é um profeta, mas não é um salvador, que o Jesus do Maomé é um homem e não a segunda pessoa da divindade, quando eles abriram os olhos, já estavam na mão das garras de Mohammed. Quando a gente vai para a rua evangelizar, nós encontramos quem? As pessoas perdidas no mundo sectário. Por que eu me tornei um apologista, pastor Cruvinel? Eu me tornei um apologista porque eu fui para a rua. Quem está na rua? Na rua está o ateu, testemunha de Jeová, o mormon, o adventista, o espírita, o católico. Estas religiões que eu estou aqui citando aqui agora para você e para vocês que estão nos ouvindo, são religiões que estão ao redor da nossa casa. Então essas pessoas que estão ao meu redor, eu tenho que estudar a fé que elas creem para eu poder adequadamente me comunicar e acertar o coração do meu interlocutor com a graça de Jesus. A desconstrução é importantíssima. Porque se você não desconstruir o que está errado no coração da pessoa, ela não se converte.
Você está entendendo? Mas você tem que desconstruir com sabedoria, com inteligência, com estratégia. Só que tem uma coisa, é ilusão da nossa parte imaginar que eu vou ter um debate com Leandro Quadros, com Rodrigo Silva, ou com o Papa, ou com o bispo tal aí da seita, e que ele vai se converter. Ele não vai. Outra coisa é a definição de seita. Existem N tipos de pessoas que nós estamos evangelizando. O membro da seita é uma vítima dessa organização. O líder da seita é um indivíduo perigoso. É um indivíduo que sabe, muitas vezes, as fraquezas da sua organização, que sabe das falhas, mas ele está ali por amor ao poder. Eu repito isso. É muito importante. O Papa nunca vai negar o seu trono devido ao poder que tem esse trono. É igual os fariseus da época de Jesus, né? Vendo Jesus levantava o paralítico ali, Jesus abriu os olhos dos cegos e eles continuavam incrédulos porque eles não queriam perder o poder que eles tinham no templo. E a preocupação deles era Jesus destruir toda a estrutura que eles tinham. Eu não vejo nenhum problema de líder religioso, seja ele qual for, no caso nosso povo evangélico, encontrar-se com o Papa. Ou porque, além de ser o sacerdote máximo do catolicismo romano, é considerado como um chefe de Estado. Se não me falha a memória, Billy Graham esteve lá. Se não me falha a memória. O problema seria se essa reunião estivesse envolvido algum conluio ecumênico. A palavra oikodomene vem de oikia, colocar tudo debaixo do mesmo teto, né? Porque, como eu disse, cristianismo é exclusivista. Porque esse Papa é comunista. Como diz Olavo de Carvalho, ele é realmente a besta. Então, o que acontece? Esse Papa aí, ele fez um evento ecumênico em prol da ecologia. Então, para mim, os dois assuntos são péssimos. Primeiro, ecumenismo com a Igreja Católica. Segundo, tratar de ecologia, eu acho que a Igreja tem assuntos mais imediatos para ser resolvido. Não que nós não devemos nos preocupar com a ecologia, com o meio ambiente, tá? Porque sou ligado à Assembleia de Deus, da Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil. Essa Assembleia de Deus está excluída, pastor. Essa Assembleia de Deus está excluída faz muito tempo. A Assembleia de Deus do Brasil não é da Convenção da CGADB. Não é da CGADB, pode pesquisar lá. Eu sei, não, mas eu sei até a data que eles se desligaram. Mas eu quero dizer que tem muita gente de Deus dentro da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, homens seríssimos, gente comprometida com o Evangelho. E o pastor João Flávio Martinez, pastor batista, ele está expressando a opinião dele, não a opinião nem da minha opinião, tampouco a minha. Porque se nós formos passar na peneira, nós vamos ver algumas igrejas batistas que também tiveram a mesma caminhada. O senhor quer que eu fale das batistas também? A igreja batista do pastor Ed René Kivitz, da Água Branca, aí é uma igreja que está apostatada. O Ed René Kivitz chega a falar que a Bíblia tem que ser atualizada. E eu já disse num programa, que eu fiz alguns vídeos refutando ele, que os irmãos, nossos irmãos batistas, da Igreja Batista de Água Branca, se estiver me ouvindo, saiam de lá também. Já falei para os irmãos procurarem outra igreja batista. Porque tem um pastor... É bom frisar que a Convenção Batista, em nota, repudiou isso. Repudiou. Mas a igreja lá tem soberania, porque as igrejas locais são soberanas, e o povo lá já está com ele. Então, apesar de ele ensinar essa heresia absurda, a igreja, na sua maioria, aprovou essa heresia. Imagine o senhor, Jesus na beira do poço, lá na mulher samaritana, ofereceu o seu sêmen para a mulher samaritana. Olha o tipo de doutrina que o Ed René Kivitz ensina. Então, os irmãos que estão nos... Isso é claro que é heresia. O Ed René se tornou um ateu, que está de cima do púlpito e agora não sabe o que fazer, porque ele estudou a vida inteira para ser pastor, treinou-se e agora descobriu que é um ateu e não sabe como é que fica. É igual o Ricardo Gondim, Caio Fábio, esse povo todo aí está tudo depravado. Esse é um povo perdido, infelizmente. E eu só quis deixar claro para o senhor, pastor, que o pau que bate em Francisco bate em Chico. Voltando para a seita. Seita, nós podemos definir de maneira religiosa e de maneira sociológica. De maneira sociológica, seita é um grupo menor que se desagregou-se de um grupo maior e tem uma doutrina um tanto diferente. Esse grupo que é sectário, que é uma seita, tem dentro do seu
corpo de doutrina, heresias, ou seja, doutrinas que são desvirtuosas em relação à ortodoxia da igreja, que são as doutrinas fundamentais da fé cristã. Unicismo. Parece que não, mas o unicismo está embrenhado veladamente em muitos lugares. Cristianismo messiânico não é evangélico, é outra coisa. É outra coisa. E aí, como é que o senhor vê isso? Como evangelizar? Porque essas sutilezas, essas questões sutis. Então, quando a gente vai fazer o evangelismo, uma das técnicas é sentar com a pessoa e definir os termos. Então, você está diante de um mórmon. Ele quer discutir sobre trindade, primeiro você define o termo. Se você não definir o termo, você vai falar, eu creio na trindade, e você tem uma trindade que eu não creio. Ele vai falar, não, problema seu, eu também creio na trindade. Então, relativo. Isso é relativo, porque a trindade dele é uma tríade. Então aí você tem que primeiro definir o termo, explicar o que é trindade, e aí, à luz disso, você começa a discutir com ele. Todo sectário tem uma concepção própria na sua cabeça. Porque, diferentemente de nós, evangélicos, quando você chega num movimento sectário, vamos imaginar que você que está me assistindo aí, resolva ir num templo mórmon, ou num salão do reino, ou numa igreja adventista. Aí, a hora que você chega lá, primeira coisa que você vai aprender ao chegar lá, você vai para uma classe de catecúmenos, e lá nessa sala eles vão dizer o seguinte, olha, era uma vez um Cristo que instituiu uma igreja, mas essa igreja se apostatou, desviou-se do caminho, até que o Zé Smith apareceu, até que a Ellen White teve a revelação, até que o Charles Taze Russell recebeu a iluminação do que era necessário para reerguer o reino de Jeová. Então, o que acontece? Quando você chega ali, você aprende por que aquela igreja ou aquela seita é a única certa, verdadeira no universo e por que todas as demais são heréticas, são falsas, são a grande Babilônia, são instituições que não têm o poder de salvar. Então, olha a problemática. Então, a cabeça do sectário fica cheia. Muitas vezes já aconteceu de eu trabalhar com sectários e eu consegui tirar ele de dentro da seita, mas depois eu não consegui encaixar ele dentro de uma igreja. Por quê? Porque ele odeia os batistas, ele odeia os presbiterianos, ele odeia os metodistas, ele odeia a Assembleia de Deus, ele odeia o Brasil para Cristo, ele odeia tudo quanto é evangélico, porque ele foi envenenado lá dentro da seita. Porque a seita trabalha isso com muito poder, com muita influência sobre o adepto. Então, o senhor até comentou sobre desconstruir. A gente, na hora que está... É muito trabalhoso evangelizar, principalmente as pseudo-cristãs, como mórmons, como Testemunha de Jeová e adventistas. Justamente porque essas três seitas são muito similares às nossas igrejas evangélicas. Então, o que acontece? Quando uma pessoa dessa se torna um membro dessa organização, para tirar de lá, tem que desconstruir muita coisa, e depois tem que construir muita coisa. A questão nós estamos falando de céu e de inferno. Estamos falando de morar com Jesus ou não. E aí... nós não temos nada contra a pessoa, não há pessoalidade aqui. É uma questão doutrinária, né? Como relação a cristianismo, o cristianismo é exclusivista. Não é possível ser cristão e ser ecumênico. Talvez você esteja me assistindo aqui estou dizendo o pastor Roberto Cruvinel, um pastor que tem 36 anos de evangelho. Não é possível você dizer, eu sou de Jesus e vou morar no céu e ser ecumênico. Eu vou comer um pouquinho em cada mesa. A Bíblia diz, não dá para sentar em duas mesas ao mesmo tempo. De uma mesma fonte não sai tipo de água. Agora, veja, existem níveis de heresias como há níveis de doença. Você não pode comparar uma gripe com um câncer terminal. Ou você não pode comparar uma gripe com a pandemia e com o vírus aí, tá certo? Então eu estou te dando um exemplo aqui para ser bem claro. Agora, eu estou falando de PG, de células, eu estou falando de doutrina como a do Jorge Linhares, que acredita nessa questão do nome, tá certo? A gente não quer ser mal interpretado, mas também a gente não pode deixar de alertar as pessoas quanto ao perigo das heresias, do desvio da doutrina básica, singular de Jesus,
para que as pessoas, sim, possam ter tranquilidade, paz de espírito para ir para o céu. E se você quiser estudar teologia sem sair da sua casa, teologia de modo sério, com um seminário reconhecido por 2 convenções de Assembleia de Deus, com profundidade bíblica, nós temos o curso básico, médio, avançado em teologia. São 47 matérias, mais monografia. 47 matérias, mais monografia no curso avançado. Médio, 36 matérias. Básico, 24 matérias. E temos uma grande promoção. Tem alunos na Bélgica, Inglaterra, Portugal, Espanha e em vários estados do território nacional. Quer estudar? Me manda uma mensagem no meu WhatsApp. 11 967 66 5787. Vou repetir. 11 967 66 5787. Mais uma vez. 11 967 66 5787. Manda uma mensagem, vou te mandar informações sobre o nosso curso teológico.